Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos ao canal Deus e Débora, o canal das boas notícias. Hoje vamos falar sobre um órgão tão pequeno que habita, que mora, que faz parte do nosso corpo, que é a língua. E eu coloquei um tema, o poder da fala, Como é que você usa a comunicação? E nós sabemos que a comunicação é algo criado por Deus, até porque Ele criou o mundo através da fala, Ele disse haja luz. E através da comunicação também nós oramos, A comunicação é o diálogo, é a conversa com Deus. Jesus fez muito isso com os discípulos. Eu fico imaginando, ele sentava ali para fazer a refeição, a ceia, e ali ele conversava com os discípulos. Então, o diálogo faz parte, a Bíblia inteira tem muitos textos e Deus ele sempre esteve atento à comunicação, porque a comunicação faz parte da nossa vida. E o que será que a Bíblia fala, sobre essa fala, sobre esse poder que nós temos de falar? Provérbios 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão do seu fruto. Então, o que está saindo da nossa boca? São palavras de vida ou são palavras de morte? O que você tem falado durante o seu dia? Será que são reclamações? Sabe, aquele que reclama, ele é ingrato. O que nós temos colocado para fora? O que nós temos expressado? Ou também o que nós não temos expressados ou temos guardado? Não temos, a gente não se abre ao diálogo, que isso é tão importante. E olha só, lá em Tiago, no capítulo 3, do verso 1 a 4, diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Aí ele diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, e esse eu acho sensacional. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então imagina um navio, ele tem aquele leme ali que você diz para onde é que o navio vai. Mas percebe, é tão pequeno aquele leme, mas ele direciona todo o navio. E eu acho incrível como a palavra de Deus traz essa comparação sobre a nossa língua, sobre aquilo que nós estamos declarando, aquilo que nós estamos falando. Sabe, nós precisamos avaliar o que tem saído da nossa boca, porque isso revela o nosso coração. Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Então, eu não sei se você com certeza, já viu. Alguém chega no ambiente e é aquela pessoa que reclama, é aquela pessoa que murmura, que nada tá bom, e aquelas palavras negativas, aquelas palavras pesadas. Eu costumo perceber até quando a pessoa escreve, às vezes a pessoa escreve ali num grupo que você faz parte, um comentário negativo, você vê o peso que tem naquela palavra. Assim como você vê o peso dessas palavras, dessas pessoas, você vê a leveza da palavra de Deus. Então, é algo que nos traz perturbação, Palavras de morte, palavras de destruição. E as palavras de vida é as que vão realmente nos fazer caminhar para frente. Mateus 12, 36, 37 diz assim, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, isso Jesus falando, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido
e por suas palavras será condenado. Diga aí. Isso, gente, isso é muito importante. Às vezes eu fico assim, meu Deus, chega, me ajuda. Porque como a gente que prega, e aqui em Tiago 3:1-4 vai falar, né? No verso 1 diz que aqueles que são mestres, nós precisamos, nós seremos julgados, né? Seremos julgados com mais rigor. Porque eu vou prestar conta. Imagina se eu prego uma coisa que eu vivo diferente. Então, é algo que a gente precisa ter zelo. O que nós estamos falando se condiz com o que nós estamos fazendo, ou se as palavras que saem da sua boca têm condenado as pessoas que estão perto de você. Sabe, muitas vezes alguém está precisando de ajuda e você percebe que aquela pessoa precisa ajustar a vida, ela vem até você, ela te entrega o coração, ela dá acesso ao coração dela a você. E o que você faz? Ao invés de restaurar, você condena. Então, existe um poder na palavra, sabe? As nossas palavras, nós cristãos, filhos de Deus, precisam ser palavras que restaurem. Sim, nós vamos apontar aquilo que é errado. E a lei faz isso, ela aponta aquilo que está errado em nós. Mas que a nossa palavra venha com amor, com o objetivo de salvação. Sabe, Jesus falou? Tudo que ele falou foi verdade. Muitas vezes uma verdade dura, porque a verdade muitas vezes é dura, nós não queremos reconhecê-la. Mas ela vem com a intenção de salvar, sabe? E por mais que às vezes alguém chegue para você e fale uma palavra tão dura, olha, não faz isso, isso é errado. Existe um caminho melhor para você? Por mais que aquela pessoa fale algo que é contrário àquilo que você nem queria ouvir, mas você percebe que aquela pessoa quer teu bem. E esses são os que amam verdadeiramente. Sabe, aqueles que te bajulam, aqueles que falam que te agrada, olha, tenha cuidado. Porque se você está no engano e vem alguém e passa a mão sobre esse engano, essa pessoa não te ama. Então que as nossas palavras sejam as palavras de Deus, carregadas de amor, misericórdia e verdade. Porque nós precisamos falar sempre a verdade. Mas perceba, se você fala a verdade com a intenção de condenar, você já está morto e mata quem está ouvindo. Então precisamos ter cuidado, muito cuidado, né? Jesus fala, né? Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Tiago 1,19 diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, tardios para falar. Então às vezes a gente quer falar logo, né? Eu fico pensando assim, existem lugares que eu jamais posso ir agora porque eu não tenho nem o que falar. A pessoa vai perguntar para mim, eu não sei o que vou responder, porque eu ainda estou aprendendo. E o silêncio é tão importante na nossa vida. Quando a gente está na sala de aula, por exemplo, e o professor está explicando, é necessário silêncio para que você aprenda. Então é muito importante que a gente leia a palavra e que a gente escute o que Deus está falando para nós, porque esse é o momento de crescimento. Para que quando a gente venha falar certo. Então sejamos tardios, não nos apressemos para falar, pois podemos muitas vezes nos precipitar. Quantas vezes, meu Deus, eu me precipitei falando? Não era para ter falado isso, né? Não era para ter falado isso. Mas aí a gente pede perdão a Deus e retoma a rota. E aí a gente aprende que realmente é melhor, em muitas situações, o silêncio, porque Deus, ele sabe a hora certa. Hoje em dia eu aprendi uma coisa que eu faço muito quando eu vou conversar com alguém e eu pergunto a Deus, né? Senhor, é para eu falar alguma coisa? Às vezes é só para ouvir mesmo, dar um abraço e pronto. Mas às vezes não é nem para falar, e às vezes é para falar. E tem umas coisas que Deus pede para falar que você sabe que é duro e difícil, mas você precisa falar. Porque se você ama, imagina, a pessoa tá num engano e você fica calado, não pode. Nós precisamos falar a verdade. Porque se conhecemos a verdade, precisamos pregar a verdade. E aí, para finalizar, como dominar a língua? Primeiro, você precisa curar o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12:34. 2, você precisa andar no Espírito. O domínio próprio é fruto do Espírito. Então, nem adianta dominar sua língua sozinho, viu? É pelo Espírito Santo de Deus. 3, fale menos e ouça mais. Seja pronto para ouvir e tardio para falar, como nós falamos aqui. 4, ore por controle da fala. Pode fazer essa oração, né?
Coloca um guarda a minha boca, lá em Salmo 141:3 diz. E o 5 e último, alinhe sua fala com a palavra. Fale o que edifica e transmita graça. Efésios 4:24. Então, que a gente possa ter refletido sobre esse assunto, né, que serve tanto para você que está ouvindo, quanto para mim, principalmente, que estou falando e serei julgada com mais rigor. Que a gente possa ter cuidado com as nossas palavras, que a gente possa curar com as nossas palavras, que a gente possa abraçar com as nossas palavras, que a gente possa corrigir em amor com as palavras, que a gente possa ser esse lugar, né, que Cristo foi em nossa vida, que esse lugar de conselho, de reparo, de restauração, de amor, de justiça. Amém? Espero que você tenha recebido, entendido, e ficamos por aqui com mais um episódio. E até a próxima.